Deixa eu passar para o Bruno Musa para entender um pouco da dinâmica na Venezuela. Porque se nós fizéssemos um exercício aqui embarcando na tese do presidente brasileiro, que os Estados Unidos decidissem devolver Nicolás Maduro para a Venezuela, dá para acreditar que as instituições na Venezuela já estão purificadas, consertadas, ou ainda há contaminação do regime? Tudo é muito recente, né, Musa? Não dá para apostar que tudo se resolveu nesses meses, né? Verifica só se o microfone está fechado. É por isso que eu comecei falando a respeito do Trump, lógico, porque o chavismo continua imperando e ele é realidade dentro da Venezuela. O judiciário não mudou. A vice-presidente, a então vice-presidente, que agora é a presidente reconhecida, Delcy Rodrigues, ela vem da mesma base de criação de Hugo Chávez e de Maduro, mesmo de Fidel Castro lá de trás. Revolução marxista, leninista, exatamente o que eles implantaram na Venezuela ao longo dos últimos 20 e pouco, quase 30 anos. Então, é claro que as instituições continuam completamente tomadas pelo chavismo, o judiciário, o próprio parlamento. Vale lembrar que uns anos atrás a oposição ganhou na Venezuela na votação e não pôde assumir, né? O presidente interino, Juan Guaidó, que escreveu o prefácio do meu livro, que você mencionou, ele foi presidente interino reconhecido por mais de 65 países, e quando ele deixou de ser, 6% da população sabia que ele tinha deixado de ser presidente, ou seja, não mudou nada, porque o sistema continua tomado. E quando o Trump permite que Delcy Rodrigues seja a presidente até o momento legítima, eu acho que tem um enredo importante por trás. Quando nós analisamos países pares que deixaram regimes totalitários para trás, como, por exemplo, aqui na América Latina, os regimes militares, como, por exemplo, na Europa, na Espanha, mais especificamente depois do franquismo, demorou um tempo para que o país realmente retomasse uma verdadeira, digamos, democracia, uma mínima liberdade, uma mínima democracia. Por exemplo, no Brasil, Figueiredo saiu em 85, a Constituição é de 88. A mesma coisa aconteceu na Espanha depois da queda do franquismo e a Constituição de 78 por lá. Então, tudo demora um tempo para você retomar o processo. É longo, não é do dia para a noite. Quem assume? Assume a Maria Corina Machado, que estava inelegível por uma corte chavista, ou assume Edmundo Gonçalves, que ganhou as eleições legitimamente, mas que até o momento as atas não foram publicadas, e ele entrou no lugar dela porque ela se tornou inelegível de algo que é totalmente questionável. Ela tem amparo para fazer isso? Se ela assumir o país, como é que ela legisla com uma corte e um judiciário totalmente chavista? Portanto, é um processo natural de retomada de uma sociedade minimamente aberta e participativa. Não é do dia para a noite. Então, Lula, quando diz que Maduro deve ser julgado na Venezuela, é porque ele quer a inocência do Maduro, que ele quer que a Suprema Corte de lá e o Judiciário o inocente, porque ele sempre foi próximo ao Maduro, inclusive ao Chávez. Mas isso é simplesmente impossível aos olhos dos Estados Unidos. É claro que ele seria naturalmente inocentado dentro de um país onde o regime chavista ainda impera. Não faz o menor sentido.